Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado àqueles que nos acompanham pela internet. É um prazer muito grande estar aqui para apresentar e para iniciar esse café filosófico especial. Eu só quero fazer algumas considerações muito rápidas, agradecer entusiasticamente a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e da Secretaria do Verde no Meio Ambiente, que nos possibilitou usar, em conjunto com o auditório, a gestão do Auditório Ibirapuera, esse magnífico espaço. Agradecer ao Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, ao Instituto Itaú Cultural, que é o gestor desse espaço, e, evidentemente, à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República por 2 mandatos consecutivos, de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003. É sociólogo, autor de vários livros sobre mudança social e condicionantes políticos do desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Em 2005, foi eleito um dos 100 maiores intelectuais públicos do mundo em levantamento da revista britânica Prospect. Vamos, então, todos receber com palmas o convidado da noite, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Obrigado. 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 Pronto. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado aqui por estarem presentes, os que aqui estão, e obrigado aos que nos estejam assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras do Mazili, a meu respeito, rápidas que foram, mas, em geral, as pessoas são mais generosas do que eu mereço, e dizer que eu estou contente de poder voltar, meu Deus do céu, a dar aula, falar sobre Max Weber. Essa altura da vida, para mim, é uma coisa que me parece remota, eu me recordado de Max Weber. Mas a vida inteira, esse autor foi um autor que esteve presente nas minhas concepções sobre o mundo. E vou falar de uma maneira despretensiosa a respeito da obra dele, e especificamente do que foi colocado como questão para essa tarde, à noite, que é a questão relativa à política como vocação. E que impacto pode ter isso nos dias de hoje, nos dias que correm. Antes disso, deixa eu dizer com toda a simplicidade que como é que eu tive contato com a obra do Max Weber. Eu entrei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Departamento de Ciências Sociais, em 1949, portanto faz muito tempo. E cheguei lá, os professores davam aula no começo, havia um de filosofia, havia outros que davam sociologia, ciências sociais, introdução às ciências sociais. Alguns davam aula em francês naquela época ainda. E eu tinha um professor chamado Florestan Fernandes, que foi um grande sociólogo. E foi Florestan quem primeiro deu aula sobre Max Weber. Eu, francamente, não entendi nada. Porque o Weber é um autor complexo. E o Florestan sempre foi um professor também complexo para explicar com muita profundidade e tal. Eu comecei a ter alguma noção um pouco melhor sobre o que poderia ser o Max Weber quando eu tive um outro professor chamado Antônio Cândido de Melo e Souza, que também deu aulas, que eu creio que foi no 2º ano, a respeito do Max Weber. Bem, e nessa época, nós aprendíamos muito mais a sociologia da tradição francesa. O autor, que era a referência maior, era o Durkheim. E havia um professor de sociologia também, chamado Fernando de Azevedo, que era durkheimiano. E, no geral, nós todos fomos muito influenciados por Durkheim. Durkheim tinha uma obra importante, sociológica, fundador da sociologia na França, e com várias obras, uma muito importante, mas regra do método sociológico. E, na verdade, ele conceituava o que é o fato social. E, se eu me lembro bem, o que ele dizia era o seguinte: o fato social é anterior a nós, é exterior a nós e é coercitivo. É algo que vem de fora. Não se colocava, né, na perspectiva vigente na época, a análise das pessoas, do sujeito, da ação social vista do ângulo da pessoa. Era muito mais em termos da organização da sociedade, a estruturação da sociedade, o peso que essas
organizações da sociedade têm no comportamento das pessoas. Por isso que o fato social é anterior, porque já estava lá feito, já existia, é exterior, porque vem de fora, e é coercitivo, porque ou você segue a regra ou você é de alguma maneira submetido a alguma sanção, porque não está seguindo a regra. Bem, e na verdade a grande tradição da sociologia empírica nasceu dessa visão, uma visão mais, digamos assim, objetiva do que é a sociedade, e pouca preocupação com a compreensão do comportamento subjetivo dos atores sociais. Claro que muitos tinham já essa preocupação, mas não era o fator dominante. Isso tampouco se vê na sociologia de outra orientação, de orientação marxista. Nas análises do Marx, eu conheci Weber muito antes de ler os livros do Marx. Eu li algumas coisas do Max Weber, porque na época que eu era estudante não era moda falar-se sobre os trabalhos do Marx, da sociologia, e até porque ele não era sociólogo, mas a verdade é que na visão clássica da perspectiva marxista, da mesma maneira, o objeto de análise não são as pessoas, não é a subjetividade das pessoas, é a objetividade. Como é que elas estão organizadas, são as classes, como é que se dá a relação de trabalho, do capital, como é que é o capital, como é que se dá o trabalho. É uma relação entre pessoas que estão configuradas já, de uma certa maneira, estruturadas numa sociedade. Sociedade, no caso, capitalista e, portanto, uma sociedade que supõe classes sociais. As duas fundamentais, como todo mundo sabe, os trabalhadores, chamados de proletariado, e os empresários, chamados de burguesia. E as classes intermédias, a classe média e outros fatores mais. Claro que havia outros componentes da sociedade, mas os centrais seriam a oposição entre trabalhadores e empresários, a burguesia e o proletariado. Portanto, não se está discutindo uma problemática, para usar uma palavra um pouco mais pedante, do sujeito, é da objetividade, da sociedade. Bom, Max Weber, nesse contexto, surge como alguma coisa fora desse esquadro. Ele, como muitos sabem, é um homem que nasceu no século XIX, provavelmente em 1864, e floresceu no final do século XIX e começo do século XX. Morreu em 1919 ou 20 por aí. E a sua preocupação vinha de outro ângulo. Ele teve relações até pessoais com um autor que era muito conhecido até hoje, chamado Ferdinand Tönnies, que desenvolveu certos conceitos da sociologia. Fundamentalmente, Tönnies foi o autor de duas concepções que organizavam as diferenças entre as formas de estruturar, das pessoas se relacionarem. Eles chamavam de Gemeinschaft und Gesellschaft, em alemão, quer dizer, comunidade e sociedade. Há duas formas básicas de relacionamento. Na comunidade, as relações são diretas, face a face. O indivíduo vê o outro, tem sentimentos envolvidos, a família, é uma típica comunidade. Na sociedade, a relação é contratual, é indireta, pode chegar até a ter a relação pelo contrato de trabalho ou pelo que seja. Claro, são essas formações, na visão do Tönnies, conceitos, são quase naquilo que veio a ser, depois descrito pelo Weber, como conceitos típico-ideais. Por quê? Porque o Weber, que tinha uma vivência muito grande da sociologia e da ciência econômica da época, era uma pessoa interessada em ter um conhecimento mais adequado de como as pessoas são motivadas na sua ação. O que as leva à ação? Quais são os valores de que elas creem? Como é que se dá, do ponto de vista subjetivo, a relação entre as pessoas? E para descrever as várias formas, tipos de interação, a relação entre as pessoas, ele desenvolveu conceitos que ele chamava de típico-ideais, ou seja, acentuava certos traços que não existiam necessariamente, empiricamente, na vida cotidiana, mas que caracterizavam não uma pessoa, mas um conjunto que ele dizia, bom, esse conjunto se relaciona de uma maneira X ou Y, e descrevia em termos de um tipo ideal. E começou a descrever as formas possíveis de relacionamento, de motivação das pessoas, e o que orientava as suas ações. Então ele passou a se interessar pela ação subjetiva
que é motivada por alguns valores, alguns impulsos, alguns interesses, alguns sentimentos, e que se não se interpretasse a ação subjetiva, nós não teríamos uma compreensão adequada do fenômeno social. É uma visão bastante distinta da visão dos outros sociólogos que eu mencionei aqui. É uma visão distinta, e o Weber não era apenas uma pessoa concentrada nesse aspecto que eu mencionei. Ele também achava que, além disso, era necessário fazer o que chama um pouco pedantemente de imputações causais, descobrir a causa dos fenômenos. E, para isso, ele fazia trabalhos de sociologia comparada. O Weber tinha um conhecimento extraordinário, uma sapiência muito grande, não era ele o único. Na sua época, muitos eram pessoas de uma grande capacidade de compreender as situações, de escrever, analisar e estudar. Bom, e o Weber, ao mesmo tempo que ele desenvolvia, eu vou voltar ao tema, desenvolvia uma forma de entender a sociedade, compreender a sociedade, desenvolvendo conceitos que lhe pareciam mais adequados para a descrição das formas típicas de comportamento. Era também um homem de muita paixão pela vida, pela ação. Weber foi deputado, participava intensamente dos debates. Essa conferência, aqui me pedem que faça referência específica hoje, que é a Política como Vocação, foi uma conferência que ele fez em 1919, já quase, portanto, no final da sua vida, já de homem maduro, e ele está em briga com a Alemanha. Tinha estado em guerra, na guerra de 18, e ele estava em briga com os pacifistas, que tinham uma convicção de que o pacifismo seria a solução e que não se devia voltar a discutir as questões que levaram à guerra. Enfim, era um homem que estava profundamente ligado aos movimentos de sua época. Participou de partidos políticos, foi deputado, etc., etc. E tinha, ao mesmo tempo, um conhecimento histórico enorme e um conhecimento teórico muito grande. Foi professor, basicamente nas áreas mais econômicas e jurídicas, era formado em Direito, foi professor em várias universidades, em Heidelberg, onde esteve a maior parte das suas obras mais importantes foram publicadas lá, ou ditas como essa aula mesmo, para alunos de Heidelberg, mesmo que fora do contexto de currículo. Ele fez duas conferências que ficaram muito famosas, a Política como Vocação e a Ciência como Vocação. Curiosamente, ele é mais conhecido por essas, digo, do ponto de vista da maioria das pessoas, por essas conferências do que pelas obras fundamentais que ele escreveu. E escreveu muitas. É difícil dizer qual é a principal, mas provavelmente é um conjunto de obras chamada Economia e Sociedade. Mas antes disso ele tinha um vasto conhecimento, ele tinha estudado as relações agrárias no mundo antigo, era um homem que conhecia várias línguas, tinha estudado muitas religiões e tinha paixão por interpretar como se desenvolvera o capitalismo que ele chamava de capitalismo moderno, que era o capitalismo contemporâneo dele, era o mais avançado de sua época, que tinha certas características. E, além dessas duas conferências que eu acabei de mencionar, Política como Vocação e Ciência como Vocação, talvez o trabalho mais conhecido do Max Weber seja a respeito da ética protestante e o espírito do capitalismo, que é um livro que resume uma vasta investigação que ele havia feito a respeito de por que e como foi possível que, numa certa época, o capitalismo moderno se caracterizasse pelo espírito de rotina, de método e as características que vieram a ser centrais na vida contemporânea, e também se preocupava com vários outros sociólogos da mesma ocasião com o que se chamava a racionalização crescente do mundo e, por consequência, a formação crescente de regras que são formais e que levam a uma análise do comportamento a partir delas e que cria condições para uma presença muito ativa das grandes burocracias. Ele tinha um certo, ao mesmo tempo, fascinação pela racionalização, que redunda numa burocratização, e, ao mesmo tempo, medo das consequências dessa burocratização. Bem, quando se vê o que o Weber fez para chegar às suas análises das configurações sociais que levaram ao capitalismo, e se lê a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não se percebe
o quanto ele já tinha feito para entender o papel das religiões nas civilizações e quais eram as possibilidades de você atribuir valor explicativo a ideias e não só a interesses. E nisso ele se diferenciou bastante dos autores até então predominantes, porque para ele não era possível explicar os processos históricos a partir de uma só causa. E haveria, um pouco como na física contemporânea, a probabilidade de que vários fatores se transformassem em fatores causais, mas precisa estudar para saber qual desses realmente tem importância, por que este teve importância e não aquele. Por exemplo, na discussão sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele fez uma vasta análise em vários momentos de sua vida sobre o papel de várias religiões, das religiões hindus, da religião da cultura chinesa, várias formas de organização do pensamento e não dos interesses que tiveram efeito sobre a organização da vida, inclusive da vida econômica, da vida material. Em certa altura ele procura mostrar por que especificamente o capitalismo surgiu, o capitalismo moderno surgiu numa certa área da Europa e com certas características. É aí que entra o protestantismo como base da formação do capitalismo. Por quê? Por causa da visão calvinista de que, na verdade, as pessoas, ao produzirem uma sobre-valia, a produzir lucro no seu trabalho, isso, ao invés de ser visto com suspeição, era visto como um sinal de que havia um reconhecimento divino do que estava sendo realizado e, portanto, havia uma legitimação da possibilidade de acumular. E, ao mesmo tempo, na ética ascética de certas seitas protestantes, ao mesmo tempo, haveria uma espécie de compostura no viver que impedia o uso do recurso abusivamente. Acumula, 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 mas a vida é ascética, a vida é dedicada ao trabalho e é metódica. Bem, mas para mostrar que há essa relação que é suposta por Weber entre a formação da ética protestante e o capitalismo, ele fez uma análise que foi, em vários momentos da sua vida, muito mais ampla do que aparece na ética protestante e o espírito do capitalismo, naquele livro. Em muitos outros momentos ele esteve discutindo a questão de qual é o efeito das religiões, qual é o efeito dos valores, qual é o efeito das ideias no comportamento das pessoas, opondo-se de alguma maneira à concepção de Marx, de que está centrada precisamente no interesse econômico, na relação de produção, nos interesses materiais. E o Weber diz, não, é verdade que há interesses materiais, mas há mais do que isso, há valores. As pessoas atuam também pelos seus valores, e não só por seus interesses. Tem que analisar, tem que cuidar. Então ele tinha uma visão, digamos, caleidoscópica de como a interação entre as pessoas se dá, e ele tentou analisar o que eles chamavam de vários domínios, seja o econômico, seja da religião, seja no familiar, onde seja, analisar como se dão as ações sociais. E sempre com a ideia de que a ação social ela é reconhecida quando ela expressa uma motivação de alguém, tem um objetivo, não é uma ação mecânica. E dá exemplos. Se duas bicicletas se chocam, é um acidente natural. Se as pessoas que estão guiando as bicicletas fazem um esforço, uma para se desviar da outra, ou depois para ajudar a outra, aí é uma ação social, que é o comportamento de um está referido ao comportamento do outro. Só nesses casos é que pode, com propriedade, dizer, bom, aí eu estou no domínio das relações entre seres humanos e sociais. Então ele tinha uma visão muito mais rica quanto às imensas possibilidades de compreender de que maneira as sociedades se organizam, se formam, e não simplesmente em termos do mercado, embora eu soubesse que o mercado tinha um papel muito grande. E como eu disse aqui, ele era uma pessoa de formação, deu aulas em escolas que eram de economia, e tinha uma formação jurídica e econômica. Não era nenhum ingênuo, pelo contrário. Era uma pessoa que realmente tinha um treinamento muito amplo em várias disciplinas e trafegava com certa naturalidade de uma para outra. Na obra que talvez seja a mais significativa do ponto de vista teórico do Max Weber, que chama-se Economia e Sociedade, ele desenvolve vários aspectos da sua teoria, entre as quais uma tipologia das formas fundamentais de ação social. Ele diz, olha, a ação social pode ser motivada com relação a fins ou a valores. E pode ser, muitas vezes, uma ação que deriva simplesmente da tradição.
não está relacionada a nada, a não ser uma repetição. É uma ação racional com relação a fins, racional com relação a valores. Pode ser uma ação meramente impulsiva e pode ser uma ação que tem a marca da tradição. Temos que distinguir essas formas de ação. Isso ele faz nos vários domínios que ele tentou entender melhor. Um dos que ele tentou melhor entender foi o domínio do poder. Como é que se dá a dominação? E faz uma distinção entre o que é dominação e o que é poder. A dominação implica para ele, de alguma maneira, a aceitação da legitimidade de quem emite uma ordem. A probabilidade que a ordem emitida seja aceita por outras pessoas que vão segui-lo. Então, quando a ação é aceita dessa maneira, ela é uma ação que tem legitimidade. O poder implica na ação em si mesmo, na coerção, na violência. Eu posso. Agora, ele não é legítimo se for simplesmente assim. Normalmente, o poder busca alguma justificação. A pessoa que vai obedecer procura entender por que elas estão obedecendo e aceita a autoridade do outro. Bom, ele discute em vários momentos da economia e sociedade as várias formas de dominação. A dominação no mundo contemporâneo, que era o que interessava mais a ele, é uma dominação racional legal. O que quer dizer isso? No mundo que se formou a partir de certo momento do desenvolvimento do sistema econômico capitalista e das sociedades da época dele, contemporâneas, crescentemente havia uma racionalidade na definição do que pode e do que não pode, a lei. E isso deu um papel grande aos juristas, aos advogados, aos juristas, porque é preciso entender esse procedimento todo. E há outra categoria de pessoas, que são os funcionários, os que são encarregados de fazer com que a lei seja cumprida. Bom, mas a lei, a partir do momento que você tem regra e que você define quem tem o direito de mandar, ela pode ser contestada e deve ser tribunal para resolver. E é preciso que haja regras claramente definidas e quem entenda dessas regras. E os funcionários que permitem ao príncipe exercer o seu mandato, a sua ordem, cumpri-la, passam a ser crescentemente também funcionários que são formados para respeitar o que está estatuído, a lei. Bom, isso não é um processo natural imediato, é uma construção que vai se decorrendo com o tempo. Nessa conferência específica do nosso tema de hoje, que é a política como vocação, o que ficou foi a parte final da conferência, ficou na memória, digamos assim, mais ampla da sociedade. A parte final da conferência, onde ele vai descrever as formas fundamentais pelas quais você pode ter um comportamento com um certo tipo de ética. Eu vou voltar também ao tema. Mas, na verdade, ele é uma conferência rica em vários aspectos, porque ele está mostrando, ao mesmo tempo, como se foram formando os partidos, de que maneira houve a perda de poder dos príncipes, das formas tradicionais de dominação que implicavam a obediência, quando desde sempre, mesmo o príncipe, quando mandava, e que não havia ainda a secularização do poder, nem havia definição estatuída, pactuada das regras por uma Constituição, ele precisa de funcionários, ou seja, de pessoas que façam a ordem ser cumprida. E, em geral, essas pessoas, no caso mesmo, mesmo na relação feudal, que tem vassalagem, essas pessoas, elas próprias dispõem de meios para que a ação do príncipe seja cumprida. Não é o príncipe quem os paga para isso. Quando o príncipe passa a pagar, quando começa a existir uma dominação mais racional e já a separação entre o erário público e a fazenda privada, essas pessoas viram funcionários. Então, passam também a seguir o comando do príncipe, porque tem interesse. Quando nós chegamos na situação em que já existe maior racionalidade, em que existe modos mais estatuídos de definir quem vai mandar, o mando já não é mais tradicional, começam a formar-se partidos. Nessa conferência, ele descreve a formação dos partidos. Descreve de uma maneira simples, direta, singela e muito competente, porque ele conhecia muito, entre outros motivos, porque Weber era um homem que viajava. Ele foi doente, tinha ataques de nervo com certa frequência,
com várias consequências sobre a vida dele, pessoal, com a família, com todo mundo. Se afastava do magistério e frequentemente viajava. Viajou muito pela Europa, foi à Inglaterra, foi à Itália várias vezes, foi aos Estados Unidos e viu de perto, como também Tocqueville, que é um outro grande teórico da democracia nas Américas, o Max Weber viu como que se organizavam os partidos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, que era um país onde os príncipes ainda tinham maior poder, a tradição pesava mais e a modernização era menor, e viu a formação dos partidos, por exemplo, na Inglaterra, em que o poder local se organizava, tinha seus funcionários, não sei o quê, e o poder central, o quanto era central, se baseava muito no poder local. Porém, na verdade, no poder central, não era tanto o rei quem controlava, era o conjunto da nobreza que tinha um poder maior do que o do próprio rei. Nos Estados Unidos, havia eleição. Os partidos foram criados e também no poder local, quem negociava o voto era o que eles chamavam nos Estados Unidos de boss, o chefe, o dono, né? E, crescentemente, essas pessoas se especializaram em obter voto, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, de forma diferente. Nos Estados Unidos, de maneira mais direta, ou seja, às vezes mediante pagamento do candidato ao boss, para que o boss pudesse ter recurso para atender a clientela. E, no geral, as pessoas que participavam desses processos de definição de quem é que vai mandar, tinham interesse também no quê? Na repartição do botim do Estado. Ou seja, em ter algumas posições, alguns cargos, algumas posições de governo, de nomeação. Isso variou de país para país, mas na cabeça do Weber era natural no processo político a existência de uma negociação implícita, sempre implícita e às vezes explícita, de que aqueles que estavam fazendo o jogo dos partidos, que por sua vez iam eleger os seus representantes, e aqueles que votavam, todos de uma maneira ou de outra, tinham interesse, algum tipo de interesse na participação política, porque disso afloriam certos lucros, certos recursos de vida, emprego e no limite, recurso, fortuna. Weber tinha uma visão de que o sociólogo não tem por missão colocar seus próprios valores na análise. Tem que analisar com as coisas como elas são. E não se arrepiar ao ver que as coisas são deste ou daquele jeito. Registrar o modo como essas coisas são. E nessa conferência, não apenas a parte relativa aos valores, que eu vou mencionar daqui a pouco, fundamentais, mas na parte relativa à história da formação dos partidos, se vê com que objetividade ele descreve a formação dos partidos, muito do que hoje em dia horrorizaria, porque implica numa relação em que alguém tira vantagem, ele diz, isso é o normal. A relação de poder implica em alguma vantagem. E, diz ele, na relação realmente de poder, há sempre uma violência implícita. Quem tiver horror da violência, que fique longe da política, diz ele. Porque a base do poder é a violência. No mundo contemporâneo, quando há a formação dos Estados, o Estado se define, é definido por ele de várias vezes, de várias maneiras, mas sempre com essa ideia central, o Estado se define pelo fato de ter ele o monopólio legítimo da violência. Para Weber, o Estado tem um monopólio legítimo da violência, mas usa a violência. Só que essa violência está concentrada, só o Estado que tem autorizado a usá-la para obter os resultados que sejam interessados àqueles que estão mandando num dado momento. Então ele descreve tudo isso como uma espécie de assépsia. Não vai dizer é bom ou é mal, é assim. Bom, na sua caracterização dessas várias situações de dominação e de poder, não apenas nesse volume, nessas conferências que ele se descreve a questão de como se organizam os partidos, ele fala muito sobre o partido o tempo todo, como é que se faz os chefes, etc, etc. É curioso ver como, no fundo, a grande preocupação dele é a seguinte, nesse aspecto do poder. Qual vai ser a ação dos homens que vão realmente mandar? Aí quem leu Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, e uma vez tive que escrever uma introdução para uma das edições da editora
uma editora brasileira, o livro era da Penguin, e agora está publicado em português. Eu escrevi a introdução, tive que reler outra vez, né, Maquiavel, e ficou na ideia de que para o Maquiavel os fins justificam os meios. Bom, isso é muito criticado. Você pode matar porque quer obter um objetivo. Não é o que Maquiavel diz. Maquiavel diz que somente os grandes homens de momentos e circunstâncias excepcionais para salvar a República é que poderiam agir dessa maneira. Claro que o Weber leu Maquiavel. Para o Weber, em certas circunstâncias, a violência aparece. Quando ela não aparece é porque ela está latente. Mas o poder implica em ter alguma violência. Bom, isso leva a questões bastante complicadas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. A análise weberiana não é uma análise tipo moral, ética, tem uma análise objetiva, como se dão as coisas, de que maneira. E ele está preocupado com o mundo contemporâneo, que o mundo já tem Estado, o mundo já é racionalizado, e ele tinha uma relação difícil com os partidos de esquerda na Alemanha. Ele foi, em certa altura, social-democrata, quando a social-democracia não era o que veio a ser depois, mas já era um partido, digamos, a expressão não é dele, à esquerda, mas ele estava preocupado também com a burocratização e em vários momentos dessa conferência, ele mostra que, no fundo, aqueles que estavam propondo a revolução eram ingênuos, bolchevistas, porque vão fazer, é uma ética, digo eu, não ele, maquiavélica. A revolução, a violência justifica-se porque eu vou depois criar o paraíso. Dizer, é ingênuo porque nunca vão criar o paraíso. Ficam só fazendo a violência e não querem reconhecer a violência do outro. E para o Weber nada mais detestável do que as pessoas não reconhecerem o que fazem, assumir a responsabilidade pelos que fazem. Tem que entender que você está na vida política, você tem que assumir responsabilidade pelo que você fez. Então, ele tinha uma visão, digamos, grosso modo, individualista, liberal, era favorável achava que a forma de organização econômica que ia prevalecer era o capitalismo, mas ele era muito objetivo nas análises. Mesmo quando ele discutia outras situações, ele tinha que tentar, pela metodologia dele, compreender o sentido subjetivo da ação. Por que eu vou fazer o que eu faço? O que justifica para mim mesmo o que eu estou fazendo? E, por consequência, ele tinha que discutir a questão que está nessa conferência, e por isso ela ficou famosa, a questão do tipo de ética que caracteriza a vida política e o tipo de ética que caracteriza a vida fora da política. A política, para ele, é o Estado. Os partidos se organizam para tomar conta do Estado. O que as pessoas querem ao tomar conta do Estado é tirar vantagem ou, enfim, obter meios de sobrevivência, de vida, emprego, não sei o quê. E é uma luta permanente, mas o Estado ele não mascara que o objetivo maior, contínuo, é de obter a capacidade de você, ao poder mandar, também retribuir aqueles que te apoiam e retribuir como dando posições, dando recursos de vida, de sobrevivência, etc., etc. Mas ele não era simplesmente um realista qualquer. Não. Ele dizia, olha, o verdadeiro homem político, diríamos hoje, de Estado, ele tem que ter uma vocação. Isso é uma ideia que vem ele tinha uma forte influência da mãe dele, que era muito piedosa, calvinista, protestante, a ideia da vocação, a ideia do calling, o chamamento divino, né? Tem que ter uma vocação. Bom, e o que justifica a ação pública de alguém, a política de alguém, é o fato de que esse alguém abrace alguma causa. Mas não só, porque a causa pode ser um pretexto. A realidade pode ser simplesmente um poder pelo poder. O homem que se joga na política, diz o Weber, vai ter que lidar com os demônios, as tentações, o inferno. Por quê? Porque ele vai ter que saber até que ponto eu vou usar o meio que eu tenho à minha disposição para obter o meu resultado. Até que ponto eu posso ir? Sempre sabendo que você, estando na vida política, você vai usar meios que não são os melhores, necessariamente, para obter resultados. Mas até que ponto?
Até que ponto eu vou, até que ponto eu paro. E faz uma distinção que ficou famosa, e por isso essa conferência é famosa, entre o que ele chamava a ética de convicção e a ética de responsabilidade. A ética de convicção é a ética que vem das religiões. Você está convencido de quê? E ele faz a comparação. No Evangelho, você tem lá predicado. Se alguém te cospe de um lado da face, dê o outro lado da face. Ele pergunta, será que o outro quer? O outro lado da sua face? Por que isso? Mas você tem que ir. Na ética de convicção, você não tem meios termos. Você é ou não é? Está ou não está? De acordo com a posição dada tal ou qual. Na ética de responsabilidade, que para ele é a ética fundamental do político, o político tem que medir as consequências dos seus atos. Não é o ato em si, ele é responsável, mas ele é responsável também pelas consequências do seu ato e até da sua inação. Isso não quer dizer que ele se libere de ter convicções, ao contrário. Para ele só justificaria realmente um político com P maiúsculo se o político abraçasse uma causa, portanto tem uma convicção. Mas ele tem que ser, mesmo que tendo uma causa, os bolcheviques tinham uma causa, a revolução, para ter por causa da igualdade da sociedade. Apesar disso, diz ele, são responsáveis por uma matança que haja. O político não pode se eximir da responsabilidade dos seus atos, e muito menos dos seus não atos. E pior, você pode agir com um objetivo e você vai ter um resultado diferente daquele que você está imaginando. Você pode, vou dar um exemplo direto, você pode mandar um projeto de lei pedindo para melhorar o sistema tributário e sai uma coisa pior do que a sua proposta. A negociação levou a obter um outro resultado. Você é responsável. E mesmo que você tenha tido outra intenção, você não vai ser julgado pela a sua intenção conta no momento da motivação do seu ato, você tem que saber qual é, o analista tem que ver qual é, mas o resultado é outra coisa. E você, se for um político realmente grande, você sabe que você é responsável. E você sabe também que entre as suas responsabilidades está o de não temer os demônios, saber que eles existem. Ou seja, aceitar que há um certo realismo, que existe um lado que é mau. E nem sempre você consegue fazer tudo só usando o bem. O bem e o mal têm momentos de indefinição, mas isso não perdoa o político de ser julgado por si mesmo e pelos outros. Ele era muito rigoroso quanto ao julgamento de cada um sobre seus próprios atos. E ele tinha horror ao pacifismo. Na Alemanha havia uma corrente pacifista muito forte. Quando ele está falando no político de convicção, ele está pensando, não sei, mas em grande parte, nos pacifistas do seu momento. Somos pacifistas agora, mas nós fizemos a guerra. Nós fomos para a guerra, é preciso ganhar a guerra. Não adianta você justificar que perdeu a guerra porque o outro... Não, perdeu porque perdeu. Você tem que explicar por que você perdeu. E você não tem que ficar arrependido do que fez, se você fez com valores. Enfim, é uma visão muito complicada, muito complexa sobre como se avalia o comportamento humano. Mas certamente ele estava olhando para a política com este olhar. Política para ele é uma vocação. E quando ele diz que é uma vocação e que tem que assumir sua responsabilidade, ele na verdade está pensando no grande político. No grande político. Ele não está pensando, ele sabe que a política se compõe do cotidiano, do funcionário do partido, daquele que vai colher o voto, do que vai até comprar o voto. Se compõe disso, mas não é a esse pessoal, a esse tipo de ser humano que ele está nesta conferência se dirigindo. Ele está se dirigindo ao grande político, o político que tem vocação. E o político que tem vocação tem senso de responsabilidade. Para ele, basicamente, o político tem que ter coragem, tem que tomar decisões, ter senso de responsabilidade e assumir responsabilidade pelo que faz. Bem, tomar decisão é fácil de dizer e difícil de fazer, mas a vida, na visão weberiana, você tem o tempo todo que está avaliando qual foi a motivação e de que maneira ele agiu para tomar uma decisão. Ele faz escolhas. Ou seja, ele supõe que o ser humano é livre e supõe que ele é responsável, porque ele é livre. Como ele é livre, ele é responsável ao mesmo tempo. Ele tem que escolher. Não há dúvida. As escolhas são múltiplas, não há um caminho só. Há vários caminhos, como há vários caminhos para a explicação dos conjuntos sociais. Não há um só. Ele se opunha à visão de um fator só, exclusivo. Há vários. Mas você, como ser humano, político,
Você tem que escolher e assumir a responsabilidade pela sua escolha e pelas consequências da sua escolha. Não é uma análise simples e é angustiante. De alguma maneira, se poderia dizer que é uma dimensão do pensamento weberiano que é quase existencialista, é dramática. E quais são as consequências dessa visão para os dias que correm? Que é a pergunta que está implícita na nossa conversa aqui hoje. Enorme, porque a gente faz escolhas. Nós escolhemos. E depois que nós escolhemos, está escolhido, ser responsável. Mesmo que você diga, meu Deus, não devia ter feito, já fez. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade pela escolha. E a escolha é sempre dramática. Você não tem uma regra que diga, é esse o caminho. De alguma maneira você cria o caminho. O político, para o Weber, o grande político, é um demiurgo. Ele cria uma situação. Bom, nem sempre isso acontece. Acontece na forma de dominação racional legal, quer dizer, quando você tem uma Constituição, tem regras, tem lei, aí aumenta a responsabilidade. Quando você tem uma dominação tradicional, também é assim. Só que você resolve pela tradição. Vai fazer o que sempre foi feito. Você obedece à sua memória histórica e vai fazer o que sempre foi feito, repete e tal. Bom, e tem, e para o Weber é muito importante, uma possibilidade de, em certos momentos, de você quebrar as regras. Quando é que você pode quebrar a regra? Quando parece o horizonte fechado, surge alguém superdotado. Não superdotado do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista emocional. Tem o que ele chama de carisma, a capacidade de influenciar os outros. É uma quase magia, a capacidade de influenciar o outro. E o líder carismático, ele geralmente é o líder que quebra a estrutura e cria uma nova. Ou, pelo menos, tende a ter a possibilidade de fazê-lo. Então você vê que na análise weberiana, apesar dele ser uma análise muito objetiva, racional, e procurar sempre ligar a motivação aos meios usados, o resultado obtido, a complexidade da vida das sociedades, etc., etc., ele no fundo acredita que em certas circunstâncias, como Maquiavel também acreditava, o grande homem pode fazer. Bom, nos dias que hoje correm é difícil aceitar ou formular dessa maneira as coisas, mas se nós pensarmos em profundidade as consequências do que podem ler, é uma leitura simples. Eu até trouxe aqui o livrinho, aqui tem duas conferências de um livro antigo, tudo que é meu é velho, mas publicado pela Cultrix, e tem as duas conferências famosas dele, uma sobre a ciência como profissão e a política como vocação. Bom, é uma leitura agradável, simples aparentemente, porque traz todas essas complexidades. Se vocês quiserem saber de uma maneira mais complicada, um pouco mais numa língua que é a nossa, tem uma de um Stephen Kahlberg, uma introdução a Max Weber. Aí você vê o conjunto. Se quiserem uma coisa mais complicada ainda, não recomendo, que são quase 700 páginas, tem uma biografia de um senhor chamado Kahlberg, perdão, esqueci o nome dele, mas tem por aqui. Rodkal, que é sobre o Max Weber, tem 700 páginas. Aí você vê com maior integridade, inteireza, a relação entre o homem, Max Weber, o ser humano, tem a família, a mulher, os problemas com a mulher, as paixões que ele tinha, etc., etc., e a obra que ele fez. Em geral, a gente lê a obra e pensa que o jeito é escrever num laboratório. Não, a vida desafia, e você tem a sua vida, cada um de nós é um ser humano. Então convém, se quiser mesmo aprofundar a compreensão do Weber, analisar esse lado. Agora, ele sempre disse, e reafirma nessa conferência, que o político excepcional é um ser apaixonado pelo que está fazendo. Tem que ter convicção e tem que ter paixão. Se joga com paixão para obter seu resultado. Sem essa paixão, não transmite aos outros a mesma paixão. Não transmite, se não a mesma paixão, não suscita no outro o interesse pela sua paixão. E é preciso que o político seja capaz disso e, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, eu vou usar palavras que são minhas e não dele, para não cair no olho do furacão. Não se deixar enredar pelas paixões que você mesmo desperta.
ou que outros possam vir a despertar. Tem que ter uma certa objetividade. Ele acha que é necessário que haja razoabilidade, moderação, na verdade, seria a melhor expressão. O político tem que ter, ao mesmo tempo, uma causa, se jogar com paixão, não se deixar levar no olho do furacão e ter moderação nas suas ações. Bem, pensando nesses termos, vindo agora para a contemporaneidade de Max Weber, para quem tem alguma experiência do poder, não recomendo. E não recomendo pelo que ele mesmo diz, porque você vai lidar com os demônios da vida. Não é só a salvação. Os demônios são parte dessa realidade. Mas você tem que ter condições psicológicas de lidar com ela. Se não tiver, vai ser engolfado por ela. E se for engolfado por ela, não vai conseguir fazer o que você pretende fazer. Pelo menos é a precaução da qual o Max Weber, para a qual o Max Weber nos chama a atenção, ter cuidado para você ter ao mesmo tempo paixão e não deixar se envolver por elas. Você ter moderação e ter julgamento, ter capacidade de julgar. Bem, você pensando em termos da experiência de cada um de nós, na minha, no meu caso, muito do que Weber diz, a gente vive na vida política, é verdade. Você tem que tomar decisões. E quando você toma uma decisão, você tem dúvida, você não sabe se aquela decisão é realmente a mais adequada para a sua paixão. Você tem que ter paixão, tem que querer alguma coisa. Mas você não sabe se é mais adequada. Exemplo simples. Tem momentos que você tem corrida cambial. O que você faz? Você é ministro da Fazenda, presidente do Banco Central ou presidente da República, é pior ainda. O que você faz? Né? Vai desvalorizar ou não vai desvalorizar? O que você quer? O seu objetivo é o bem-estar da população, do povo, digamos. Mas como é que você oferece esse bem-estar? É desvalorizando ou não desvalorizando? Depende do momento, depende das circunstâncias. Às vezes você erra, você é responsável. Mesmo que a sua intenção não fosse aquela. E por consequência, o modo de julgar o político, segundo Weber, não pode ser simples, tem que ser complexo também. Por exemplo, a verdade. Primeiro, do ponto de vista teórico, para ele você não tem uma verdade, tem várias verdades. Tem várias religiões, tem vários modos de encarar o que é o bom, o mal, coisas conflitantes, antagônicos, os valores não são uns compatíveis com os outros, se chocam, você vive, nós todos vivemos no dia a dia entrechocando concepções, valores, etc, etc. Bom, como é que você faz diante disso? Por isso é trágico. Você tem que tomar a decisão. O grande político toma a decisão e sabe que é trágico. Sabe que ele pode errar. E tem que estar disposto a se errar, assumir o erro. A responsabilidade pelo erro. Então você vive o tempo todo de uma maneira agônica. Está no limite do que você... Não basta a sua intenção. Você vai ser julgado, não é pela sua intenção. Os outros vão julgar a intenção que você pode ter tido ou não ter tido. Vai ser julgado pelo que você fez. E o que você fez com um objetivo, com uma motivação, e pode ter dado um resultado diferente. Você vai ser cobrado por esse resultado. E você não pode escapar dele. Não adianta dizer, eu me enganei. Você pode dizer, mas você vai continuar sendo cobrado pelo que você fez, mesmo sem querer fazer. Por isso que é dramático. Por isso que não é para qualquer um, no ponto de vista do Weber. A política é para quem tem força superior para poder, tendo essa paixão, abraçando causas, saber que vai tomar decisões e que essas decisões são discutíveis, porque toda decisão é um grau de liberdade. Eu tenho liberdade de escolher. Eu vou para cá ou vou para lá. Quando você tomou a decisão, você levou os outros a irem para um certo caminho muitas vezes. E nem sempre é o melhor caminho. É visto depois que não é o melhor caminho. Você vai ser responsável por isso. Então ele distingue essas duas éticas. A ética da convicção e a da responsabilidade. Mas ele, como Maquiavel, não está dizendo que todo fim justifica o meio, qualquer meio pode ser utilizado se o fim for bom. É em certas circunstâncias para o grande homem, para o Maquiavel. O Weber é a mesma coisa. Não é que a ética de responsabilidade anule na ação do político a convicção, ou a responsabilidade pela escolha. Ele tem escolha. Como é que você escolhe? Você escolhe entre valores, que não são absolutos, são às vezes contraditórios.
E você vai fazer a escolha. Você tem liberdade. O custo de liberdade é que você vai ser sempre responsável pela sua decisão. E isso pode ser grandioso, ou não. E se vai ser ou não, não vai depender da sua subjetiva vontade, mas de como é que as coisas acontecem no mundo, na história. É por isso que é dramático, porque você tem a responsabilidade sobre o que fez, sobre o que não fez, sobre o que os outros fizeram com o que você fez. Isso é verdade. Isso é uma verdade grande. E diz ele, e o risco maior do político, ele usa essa expressão, é o da vaidade. É o de imaginar que é um movimento que é momentâneo, febril, é paixão, quando não é. Muitas vezes não corresponde a alguma coisa realmente profunda do seu ser. Você não fez uma escolha realmente baseada naquilo que você, no seu mais profundo ser, você acredita. E também você pode ficar muitas vezes tomado pelo que você fez como vaidade. E a vaidade te perde o político. Tudo isso é verdade, tudo isso é aplicável nos dias que correm. Cada vez mais, vendo o que acontece no mundo e a situação que nós estamos, eu não quero entrar diretamente nela aqui, a gente verifica que nós estamos num momento de transformação muito grande nas relações entre as pessoas. Eu citei um autor que eu gosto muito, chama-se Tönnies, que o Weber também conhecia e gostava. Comunidade e sociedade. Bem, eram polos opostos. O Weber sabia, que isso é na teoria. Na realidade, você tem a história não desaparece, vestígios do passado são repostos no presente, o que é comunidade tem às vezes aspecto de sociedade e vice-versa e tal. Mas nós hoje vivemos um mundo em que as pessoas passam a interagir por meios eletrônicos umas com as outras. A internet. Nós criamos relacionamentos, tribos de pessoas, e são tribos, é comunidade. Aqui não é uma comunidade, mas tampouco é uma sociedade, não é uma regra pactuada. E você cria essas tribos, e você interage nas tribos, e umas tribos com as outras, ou contra as outras. Quer dizer, uma sociedade que está se modificando o modo como as pessoas se relacionam com as outras. E que, por isso mesmo, está colocando em dificuldade aquilo que para o Weber era, digamos, a consequência da modernização da época. As estruturas, os partidos, os sindicatos, as organizações das quais nós dispomos, porque nós dispomos de modos de comunicação que não passam por essas estruturas, vão direto de pessoa a pessoa, e que têm efeito sobre as decisões que vão ser tomadas em função também dos partidos, dos sindicatos, do Estado, etc, etc. Um momento em que é preciso imaginar que uma espécie de transição do mundo que nós conhecemos, o Weber viveu no fim do século XIX, começo do século XX, onde a civilização urbano-industrial capitalista moderna florescia. Nós estamos num outro momento em que não se sabe muito bem o que vai acontecer quanto no futuro, mas certamente as mesmas formas que potenciam a relação entre as pessoas, podem aumentar a produtividade, a inteligência artificial, a utilização de robô e tudo isso. Bom, e isso vai criar muito, a acumulação aumenta muito e o emprego não. Quer dizer, como vai ser a sociedade do futuro? Nós não sabemos muito bem, vivemos uma época de incerteza e de medo. Quase todas as transformações, Maquiavel também viveu um período desse tipo, só que de grandeza, mas ele percebeu o novo mundo. Nós estamos no começo, eventualmente, reitero, eventualmente, de um novo mundo que nós não conhecemos muito bem. E se nós não conhecemos muito bem, ao invés de ficarmos aferrados a tudo aquilo que nós aprendemos o que passou, e os conceitos fundamentais que eu aprendi se referem a outra época, nós temos que ter a imaginação para recriar conceitos que sejam capazes de explicar o que nos aflige hoje. Quais são as decisões que nós temos que tomar hoje? Quais são os modos de relação que prevalecem hoje e que prevalecerão no futuro? Acho que para isso a leitura do Weber é muito útil. É muito útil porque ele, de alguma maneira, embora nós estejamos em outra época, ele repõe grandes dramas, grandes dilemas. Nós vivemos um momento dramático também, os que têm noção das coisas. Sabem que o momento é dramático, porque não se tem como
saisir, como vai agarrar o que está acontecendo. E nós estamos assistindo isso no Brasil. Uma espécie de desconcerto geral. Porque as pessoas pensam que vão fazer uma coisa e fazem outra. Não conseguem se encontrar umas com as outras. Votamos e mal acabamos de votar, já ficamos contra quem votamos, porque não cumpre, porque não sei o quê. Uma desmoralização. Aquilo que para o Weber é o beabá da vida política, que é a distribuição de favores, de cargos, aqui no Brasil é crime. E não é só aqui, no mundo contemporâneo, em várias partes passou a ser visto como uma coisa errada. E não se sabe exatamente como é que será o bom. É o profeta? Quem é que vai fazer o bem? É o líder religioso? Quem? Quem vai fazer o bem? O que é o bem? Nós temos que repensar essas questões. E talvez com um pouco mais de modéstia, entender que certos processos, embora nós não gostemos deles, são parte da vida humana. E uma das virtudes, a meu ver, da leitura do Weber, é que você redescobre nele esse drama do ser humano. Não é só o drama objetivo que existe da pobreza, a miséria, a exploração de classe que existe, mas além disso, existe a questão do ser humano. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço com a minha escolha? Como é que eu vou atuar? Qual é a minha responsabilidade nisso? É desse ângulo que eu acho que o Weber continua muito importante, não só do ângulo de descrição, que ele descreve muito bem, de várias situações existentes no passado, e vários modos de tipologia das relações entre da ação social, que é muito bem descrita, etc., etc. Mas, além disso, ele vai ao âmago das questões. E no âmago das questões ele repõe o ser humano. Na sociologia, nós pensamos, numa certa altura, que podíamos evitar essa questão, analisando as estruturas, aquilo que é o objetivo, as organizações, os interesses. Vem a leitura do Weber e diz, olha, é verdade, mas não basta. Ao lado disso tem escolhas. E por trás da escolha estão decisões que são só dos seres humanos. É o preço que nós pagamos pela nossa liberdade. Nós vamos viver a vida inteira com dúvida, será que vai dar certo? Essa é a dúvida que nós vamos... que fui presidente, vendo o que fiz, até hoje tenho. Será que foi certo? Poderia ser diferente? E se fosse diferente, o que teria acontecido? Mas é tarde, já aconteceu. Então o que já aconteceu é responsabilidade. Mesmo que não tenha sido desejo meu, quanta coisa que foi feita sob meu comando, ou pelo menos sob minha inspiração, e que não deu certo, ou que eu acho que não foi tão bom assim, que não faria, não adianta, já fiz. Então eu sou responsável pelo que fiz. E isso dá angústia. Mas ao mesmo tempo, se você ficar com medo da angústia, você não faz nada. Se você ficar simplesmente contemplando a vicissitude dramática da liberdade que é decidir, você não faz nada. A grandeza do Weber é isso. Ele, pessoalmente, também se jogou. Ele foi candidato, foi deputado, foi monarquista, virou democrata, republicano, digamos. E assim foi vivendo seus momentos históricos, sabendo que, apesar de tudo, essa liberdade é que faz de nós o que nós somos, seres capazes de mudar a história. Muito obrigado. Agora... Obrigado. Obrigado. A diferença de quando eu era professor é que eu sabia mais coisas do que eu ia falar naquele momento e nunca tive aplauso na aula. Bom, agora temos as perguntas aí. Presidente, obrigado. Em nome do pessoal que está acompanhando pela internet, tivemos um alcance de 5.000 pessoas nas transmissões que a gente faz ao vivo para o Facebook, YouTube, também no nosso aplicativo, também no nosso site. Pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país, estão acompanhando agora, Portugal, Japão, Inglaterra, só alguns lugares que se manifestaram aqui. E para começar, a gente vai fazer um bloquinho, são duas perguntas que estão relacionadas. A primeira é do Edgar, ele diz assim, professor, a vocação do político está terminando ou a contemporaneidade está trazendo novos atores à política? O nosso tempo mundialmente é o da transição da política? E a Ruth pergunta, ela gostaria que o senhor comentasse sobre a importância de se conhecer a teoria política e sociológica para o exercício da política. Temos cada vez menos políticos especialistas em política e em sociologia. E quais as consequências disso? Bom, vamos lá.
A primeira questão. A primeira questão, os atores mudam. Necessariamente, em cada momento histórico, são atores diferentes. Muito interessante nessa conferência do Weber, por exemplo, é que ele chama a atenção da importância dos jornalistas na política da época dele. E categoria que no Brasil não se deu o valor que tem na vida política. E claro que o jornalista não é um deputado, e daí? A política não se compõe só são formalmente representantes. E no mundo de hoje, a pergunta, de fato você tem uma participação mais ampliada. Agora mesmo estamos tendo pessoas que estão longe de nós aqui fazendo perguntas. Na vida social e política o tempo todo a presença da multiplicidade de atores é grande. Agora, se isso significa a perda de qualidade do político, tal como o Weber descreve, é variável. Vejamos o seguinte, vamos pegar na história. Eu sempre fiquei muito impressionado com a correspondência entre o Churchill e o Stalin, que eram dois líderes de visão diferente, de interesses diferentes. E quando como eles mandavam correspondência entre eles lá, você via as diferenças, mas também via que, no fundo, os dois estavam assumindo responsabilidades. E Stalin, muita gente odiava, eu inclusive. Outros, o Roosevelt, muita gente gostava, eu inclusive. Bom, mas não é isso que está em jogo. Está em jogo que, de qualquer maneira, ambos, digamos, expressavam o seu momento e a sua situação de uma maneira marcante. Foram capazes de, como o Churchill foi. O Churchill mais expressivo que talvez ainda, porque era um deputado de segunda categoria. Bom, não vou me referir muito a isso, que tem outros que viraram presidente. Mas o fato é que o Churchill virou primeiro-ministro, que mostra que a pessoa pode se revelar, né? Bom, eu não sei se no mundo de hoje o que vai acontecer, o que está previsto na pergunta, ou seja, vai ser uma mediocrização da política. Não sei, porque o evento de um grande líder é um evento, acontece, não é o tempo todo, né? Agora, a probabilidade que exista é a mesma que sempre houve. Existe a possibilidade. Possibilidade não quer dizer que é virtual, não existe. Há dificuldades maiores na afirmação, como aqui no caso do Weber descreve, a afirmação de liderança é mais complexa hoje, porque ela passa por mais gente e ela requer habilidades que o político tradicional não tem, entre as quais de falar com essas pessoas ocultas, falar pela internet, usar o Twitter. Alguns têm, outros não têm essa capacidade, né? Portanto, como nós estamos num momento de transição, dá a sensação de que, de repente, houve uma mediocrização. Eu tenho dúvidas. Eu acho que se você olhar o mundo, não o Brasil, mas o mundo, você vai ver que a pessoa... Vou dar um exemplo. A Merkel. Eu uma vez fui à Alemanha, era o Kohl, o primeiro-ministro. E o Kohl me disse que eu devia conhecer uma pessoa. Bom, se vocês forem ver nos diários meus da presidência, eu me refiro. Eu nem o nome guardei, era a Merkel. Quer dizer, ela virou a Merkel, né? Não me impressionou naquele momento. É erro meu, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, virou a Merkel. Quer dizer, uma pessoa que tem capacidade de liderança grande no mundo, né? Nem sempre o líder é bem sucedido. Eu uma vez também, um exemplo não brasileiro, assisti na França as primeiras apresentações grandes do Macron como candidato. Eu digo, ele vai ganhar, ele pode ganhar. Ganhou. E vai ver o que está acontecendo. Uma dificuldade enorme para ele. Ainda não se sabe ainda se vai conseguir ou não imprimir seu selo na história. Então aqui também nós temos que ter um pouco de paciência. Não está dito que vai surgir. Pode não surgir. E aí você fica empacado por muito tempo, mas de repente surge. E se for para seguir os conselhos do Max Weber, se aparecer, tomara apareça alguém que lidere, alguém que tenha paixão, que contamine, que seja capaz de ter equilíbrio, seja capaz de julgar bem e que mude, que crie uma nova institucionalidade, que tenha carisma para tanto. Tem que apostar. É uma aposta, não é um resultado científico. A outra pergunta que era sobre o papel da teoria política, sociológica, etc., etc. Não é indispensável. Ajuda. É melhor você saber do que não saber. Mas não é indispensável.
Nós temos casos no Brasil de pessoas com muito pouco capacidade, não digo, formação intelectual, e foram bons políticos. Há muitos casos, não é necessário. O que é necessário é que tenha as qualidades que o Weber descreve. Tem que acreditar, tem que abraçar uma causa, tem que ter coragem, tem que saber lidar com os demônios da vida, não pode tapar o nariz e dizer, não, esse não serve, porque é parte, tem que ver, e tem que escolher, tem que assumir responsabilidade. Então, isso é mais importante do que ter o conhecimento teórico das questões. O conhecimento teórico, às vezes, ajuda, nem sempre. Às vezes ajuda, às vezes não, porque às vezes te limita. Eu fiquei muito impressionado com uma experiência que eu tive pessoal, não é na área da política, mas do saber. Eu passei mais de uma vez em uma instituição americana, em Princeton, do Instituto de Altos Estudos, e muito impressionado porque é um instituto de matemática e de física, foi feito para o Einstein, que era uma pessoa fora de série. Da angústia que eles tinham. Por que tinham tanta angústia? Os jovens, quer dizer, já tinham feito PhD. Bom, porque nessas ciências, tipo matemática, física pura, quanto mais você sabe, mais difícil fica você imaginar, você criar. Isso acontece. Talvez aconteça na política também. Muita sabedoria te inibe. Você fica prevendo resultados, fica com medo de tomar a decisão. Às vezes a audácia é necessária. Então, eu tenho dúvida quanto ao efeito positivo ou negativo de você ter muito saber sociológico ou muito saber político para a vida política. É bom para a gente, para quem sabe. Uma pergunta que veio do público aqui, do João Felipe, e ele diz assim, que o Weber caracteriza a modernidade com o desencantamento do mundo, uma emergência, portanto, de democracias. Até que ponto esse desencantamento pode prejudicar a paixão pela política? Em outras palavras, a noção de técnica não destrói a política? Bom, não foi só o Weber. Naquela época se falava muito dessa questão do desencanto do mundo. O mundo deixou de ser encantado, etc, etc. E havia essa preocupação com a racionalidade crescente. O próprio Weber, mencionei, sabia que o mundo ia ser burocrático, ele tinha horror à burocracia, acreditava mais na possibilidade do grande homem, do carisma. Ele não diz isso, mas da leitura se depreende. Então, se você tiver um mundo onde a racionalidade técnica for capaz de esmagar a criatividade, ele tem razão. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a despeito do desenvolvimento técnico, da política ser democrática, de haver racionalização crescente na vida, na sociedade, sempre é possível que haja momentos que você necessite de ter a capacidade de criar um novo, de inventar, de ter uma causa, de se jogar com paixão sobre ela. Talvez, não creio que isso vai impedir a emergência de uma liderança. Agora, tem que ser uma liderança capaz de entender o mundo. O Weber tentou o tempo todo entender o mundo dele. Nós temos que entender o nosso. O nosso é desse jeito, é um mundo em que a razão técnica, a razão da eficiência é grande, em que os objetivos de eficiência são grandes. O político não entender isso não vai ser capaz de desempenhar-se politicamente bem. Quer dizer, não adianta você ter qualidades abstratas como político, tem que ter qualidades em função da situação que você está vivendo. Então eu espero que, a despeito da crescente tecnologização e do desencanto do mundo, alguém volte a encantar o mundo. Quer dizer, se volte a propor alguma coisa que levante a aspiração nas pessoas, esperança, para que as pessoas avancem. Político que não é capaz de despertar esperança, não abre caminho, não tem entusiasmo, não tem seguidor. Por definição, o político precisa ser capaz de um certo encantamento do mundo. Nele não pode prevalecer a razão técnica. Daí a dificuldade do intelectual ser político. Eu vivo na pele isso. Chega um momento que você tem que não digo, o Weber, a uma certa altura, deixou de ser político. Mas ele tinha paixão pela política. Bom, no meu caso é diferente, porque eu tenho que reconhecer que não dá mais, é outra coisa, é a idade. mas tem que reconhecer, e não por isso você vai deixar de entender que a política é uma parte indispensável da vida, o domínio faz parte da vida. São mais duas perguntas também relacionadas, as duas vieram aqui do público, uma do Sérgio, a outra da Elisa. E o Sérgio te pergunta assim, temos hoje um governo orbitado por milícias abertamente favorável à liberação do uso de armas.
e tem uma centena de militares estrategicamente colocados e pouco bom senso para controlar isso. Que risco esse panorama representa para a sociedade? É a pergunta do Sérgio. E a Elisa pergunta assim, para Weber, o Estado possui o monopólio legítimo da violência. Como explicar um Estado que permite a posse de armas à população? Esse Estado não abre mão desse monopólio? Indiscutivelmente abre mão. Eu sou contra. Eu acho que você tem que armar o Estado, armar a polícia, melhor, deixar a polícia mais ativa. Agora, armar indiscriminadamente a população, realmente você está abrindo mão de uma parte daquilo que é próprio só do Estado. Qual é a lei que rege? É o meu interesse? É o meu sentimento? É o meu ódio momentâneo? É a minha suspeita? É complicado. Então, eu acho que desse ponto de vista, tem razão. O Estado, a meu ver, o Estado devia ter o controle. A outra questão que está implícita ou explícita na pergunta é um pouco diferente. É a questão dos militares. Veja, eu fui exilado em 1964. Passei vários anos fora do Brasil. Perdi a cátedra em 69, pelo AI-5. Não obstante, temos que fazer como o Weber recomenda, tem que analisar com objetividade as coisas. Naquela época, os militares tinham um projeto e havia Guerra Fria no mundo. Havia um mundo dividido e havia um projeto. Não é a situação atual. Na situação atual, você não tem a divisão não é tão dramática como foi no passado, de quase subversão interna, guerra, etc., etc. Não é? Há quase que uma maior tranquilidade, pelo menos até agora, uma certa tranquilidade. E, por outro lado, não há um projeto emanado da força militar. No tempo de 64 havia um projeto que não era antidemocrático na cabeça deles, era democrático, mas era outra democracia, era contra o risco do populismo, da demagogia. Bom, depois eu até vou falar sobre demagogia um pouquinho mais. Mas, enfim, hoje não há isso. Os militares que estão no governo não estão representando uma vontade de poder das Forças Armadas. Estão lá como pessoas. Há um risco, o risco é a confusão que pode ocasionar. Tem demais, e então as pessoas acharem que são as Forças Armadas, como se elas tivessem um projeto. Fora disso, eu tenho que ver se são competentes, têm bom senso ou não têm bom senso para fazer. Eu falei aqui de passagem do populismo e na demagogia. Para o Weber, a demagogia era parte da política, entendido etimologicamente, a palavra. Não há política sem palavra. E na Grécia, o demagogo era o líder. Mesmo nessa conferência, ele fala sobre o papel do demagogo, que é muito importante, no bom sentido, não no nosso sentido, o demagogo é o jeito que fala uma coisa para enganar. Não, o demagogo, no caso clássico, é alguém que tem capacidade de palavra para transmitir sua paixão. Então, nesse sentido, a política implica em algum grau de demagogia. São mais duas perguntas, também uma do público, uma da internet, que também são relacionadas. O Jairo, da internet, Jairo William, ele diz assim, que o que o senhor acha hoje de seu livro Mudanças Sociais na América Latina, de 1969, sobre parte desse contexto. O que mais mudou de lá para cá? E o João Vitor, que está aqui presente com a gente, pergunta das decisões pelas quais você se responsabiliza, de qual mais se orgulha e de qual mais se arrepende enquanto presidente da República. Vamos lá. Essa é muito complicada. Agora, a primeira é mais fácil. Primeiro, eu não me lembro desse livro. Eu escrevi muita coisa, muitos livros. Outro dia eu descobri um prefácio que eu não me lembrava que eu tinha escrito. Bom, então eu não sei exatamente, mas certamente, como é um livro escrito há 30 anos, não sei quantos anos são, o mundo é outro. Uma boa parte do meu pensamento foi no começo da globalização. Tem um livro que eu escrevi com um chileno, que foi meu colega, já morreu, Enzo Faleto, chama-se Dependência e Desenvolvimento da América Latina, que ficou bastante conhecido, muitas tiragens, etc, etc. Ali nós estamos tateando, sem saber o que. Era a globalização. Estava começando a sentir que os mercados se interligavam, havia várias formas de ligação entre o que chamava o PREBIS, com quem eu trabalhei, o PREBIS, ligava o centro com a periferia, eu digo, não é uma forma só, tem várias formas, não sei o quê. Não é? A América Latina mudou muito de lá para cá. Mudou não só por causa da globalização, como eu escrevi esse livro na época de autoritarismo. Nós hoje, em quase toda a América Latina, prevalece uma regra democrática. E então você tem uma outra sociedade,
uma outra economia. Alguns países, eu morava no Chile. O Chile hoje não tem nada a ver com o Chile que eu vivi. O Chile hoje é um país relativamente próspero. Manteve a democracia. Depois de mim veio o Pinochet, mais adiante. Tragédia, do ponto de vista político. Autoritarismo. Acabou. Voltaram, criaram partidos novos, ou se não novos, renovados. Enfim. Então é uma América Latina muito diferente da América Latina expressa em alguns dos trabalhos que eu escrevi em outra época. Na vida, a gente tem que ter a compreensão de que na análise histórico-sociológica, e é muito importante, o Weber tinha essa visão comparativa e tal, mas você tem que entender que as coisas, como eu disse há pouco, todo mundo sabe, as coisas mudam. E você, quando escreve a respeito de um período, é daquele período. Quando o período mudou, você tem que reescrever. Eu acho que você é responsável se você não reescrever. Se você ficar com a sua cabeça parada no tempo, bom, o pessoal vai te aplaudir porque você é coerente. Se você não é coerente, é bobo. Porque o mundo mudou e você ficou parado no tempo. Tem que acompanhar. Quer dizer que você renega o que fez? Não. Eu escrevi naquela época, tinha sentido naquela época. Então eu não sei objetivamente o que eu escrevi nesse livro, mas eu espero que naquela época tivesse sentido. Uma pergunta da Luna, ela está acompanhando a gente direto da Inglaterra, e ela te pergunta se, ao pensar o sujeito no centro da análise sociológica, Weber propõe um estudo individualista. Essa inversão do pensar social, comparado com o Durkheim, não diminui a visão da sociedade como ser coletivo? Veja, o Weber pensava efetivamente o sujeito como centro da sua análise, mas ele sabia que esse sujeito criava domínios, formas de dominação, e descreve essas formas de dominação, né? A diferença dele, no caso com o Marx, é que ele diz, olha, não existe só a classe social, tem o que ele chama de status. Quer dizer, as posições sociais derivadas não do mercado, mas da honra, da dignidade, diferentes status na sociedade que também pesam na vida. Não é que ele fosse uma pessoa que não visse o conjunto. Ele diz, para eu entender o conjunto, eu tenho que saber que ele é composto de pessoas. E essas pessoas têm uma ação que é motivada para que eles possam persistir num certo curso de ação. É essa a diferença dele. Não é que ele não desconheça a estrutura. Ele diz, não me basta analisar a estrutura, eu tenho que analisar como é que essa estrutura é vivida pelas pessoas. Então não é uma coisa propriamente contraditória, embora seja diferente. Se você quiser chamar de individualista, mas ele senta na pessoa. Vou dar um outro exemplo. Um amigo meu, Alain Touraine, tem a sociologia também um pouco nesse estilo do ator social, né? Do movimento social e do ator social. Quem está estudando o movimento sabe que existe estrutura. O movimento é uma coisa, a estrutura é outra. Mas ele não está dizendo que não há classe, está dizendo que em certos momentos as pessoas se juntam e se movem por algum objetivo, que pode influenciar as estruturas. Então a mesma coisa com o Weber. Ele não está dizendo que não existe estrutura, ele está dizendo a minha análise não é a partir da estrutura, é a partir da motivação do indivíduo. Mas ele conhecia o Tênis, ele conhecia o Marx, ele sabia. Não é? Ele está num diálogo, se você quiser. Ele é posterior ao Marx, mas está num diálogo com o Marx. Ele diz, olha, você, muito bem, está descrevendo o mundo de um ponto de vista, aspas, objetivo. Eu quero descrever mostrando que há uma subjetividade implícita. É essa a diferença, né? Uma pergunta do público, da Diana. Ela te pergunta assim, se você acha que a ética da comunicação deve distinguir entre as causas legítimas e as causas ilegítimas. Em que medida a adoção de uma causa deve ser informada pelo entendimento técnico e não só pela paixão? Bom, a causa, quando você adere à causa, você faz uma escolha. Essa sua escolha pode ser racional, com o objetivo de fins ou de valores, ou é tradicional. Esse é o Weber. Bom, portanto, você não está excluindo que, ao escolher uma causa, que existe a possibilidade de uma racionalidade. Você pode, de acordo com... Eu escolho por que essa e não aquela. Tem alguma racionalidade, mas é uma causa. Você adere a ela emotivamente, valorativamente, etc, etc. Então, eu não acho que se deva escolher os objetivos na vida política por razões técnicas. Nem pode. Os objetivos são prenhes de valor. Você escolhe, queira ou não queira, você escolhe por uma coisa que é diferente da outra. E por que você fez a escolha? Não é porque tecnicamente foi melhor, porque você acredita mais. Agora, isso não elimina a existência da técnica. Não elimina que você, para obter esse objetivo,
a comunicação que ela fala, não entendi bem qual seria, para obter esse objetivo, você não tem que usar meios técnicos, tem que usar meios técnicos. A racionalidade técnica existe na vida. Você não pode, na política, excluir a racionalidade técnica. O que está dito é o seguinte, não há só a racionalidade técnica, existem também valores. E você, ao escolher, você está lidando com os valores, é isso. Mais duas perguntas da internet. O Marcos e o Éder. O Marcos te pergunta quem são os autores contemporâneos que o senhor indica para um jovem que tem interesse em estudar e compreender a sociologia hoje. E o Éder te pergunta também quais livros o presidente indicaria para o início de uma vida intelectual. Bom, não é fácil. Primeiro, eu estou fora da vida acadêmica há muitos anos. A última vez que eu dei aula aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, foi em 1969. Depois disso, eu dei aula fora do Brasil. E claro que eu acompanho, o que está mais ou menos, né? Mas é difícil dizer qual seria o livro que eu iria indicar hoje. Eu vou dizer uma outra coisa. Qualquer grande autor, mesmo que ele seja um contra o outro, você pega qualquer dos dois, te ensina. Você tem que mergulhar no livro e entender o que ele está querendo saber. Por que ele faz essa pergunta? O que ele está te respondendo? Ele responde de uma maneira adequada? Que método ele está usando? Que maneira ele está tentando demonstrar aquilo que ele quer? Eu diria que você pode ler o Weber, ou pode ler o Marx, ou pode ler o Durkheim. Os três vão te ensinar coisas diferentes. E na formação das pessoas, é importante que as pessoas leiam esses todos e muitos outros mais e formem seu juízo, escolham para cá ou para lá, quem que eu quero mais. Um professor, a meu ver, não pode influir quanto à escolha propriamente do aluno. Pode dizer, olha, leia isso aqui que é importante. Agora, se o aluno vai estar de acordo ou não, se ele vai querer ler, preferir um outro autor ou não, o professor não tem que estar orientando, digamos, ideologicamente, valorativamente o aluno. Não adianta tirar, por exemplo, escola sem ideologia, para tirar uma e botar outra, dá no mesmo. Não tem que ter mesmo. Quer dizer, todo mundo tem ideologia, eu também tenho, todos nós temos. Mas na hora de você expor, quando você é professor, você tem uma certa superioridade moral e intelectual sobre o aluno. Você não tem o direito de usar a sua força para levar o aluno para ter a mesma convicção que você tem. Quando se trata de convicção, cada um tem que formar a sua. E no caso da pergunta aqui, qualquer dos grandes autores, contemporâneos ou antigos, vou falar de um que não foi citado aqui, Mannheim, um alemão. Mannheim escreveu uma opção de coisas importantíssimas, planejamento e liberdade, as formas de pensamento conservador, tem muita coisa, vale a pena ler. Quer um contemporâneo? Eu citei, Alain Touraine, vale a pena ler, porque você aprende com ele. Você pode não estar de acordo, mas você aprende. Os americanos produzem de uma maneira contínua, mas não precisa ser americano, pega a Universidade Brasileira de forma contínua, você nem dá conta de ler o que está... O problema é pegar quem seja realmente significativo para você, que seja grande. Eu acho que é indispensável ler os clássicos. Por que eles são clássicos? Clássico é alguma coisa que existe porque permanece. Não é? Porque escreveu há muito tempo e está sendo lido hoje. Permanece. Alguma coisa ele diz. Leia. Eu falei alguns vagamente. Falei do Descartes. Pô, mas leia Kant, dá no mesmo. Dá no mesmo não. São diferentes. Mas de qualquer maneira, vale a pena ler. Leia o Spinoza. Leia quem seja. Leia Mannheim. Leia os sociólogos. Leia quem seja. O importante é você formar uma opinião. E eu estou falando dos grandes. Não precisa. Muitas vezes não são tão grandes assim. E também ensinam. Você tem que ter a humildade de, ao ler, não julgar de antemão. Você, às vezes, até pode se equivocar no julgamento. Mas é bom que você abra os olhos e leia. Não é? E não creio que caiba a mim, aqui, na situação em que eu estou, dizer, leia esse e não aquele. Leia para não tomar partidos contemporâneos. Leia qualquer clássico e aprenda. O importante é você, ao ler, entender o que a pessoa quer. Não é que você está de acordo com a pessoa. Pode estar ou não estar. Mas o que ele está propondo? Por que ele está propondo? Por isso que é importante ler, como eu mencionei aqui, a biografia do Weber. Porque você vê que ninguém está... Quando você está falando, você não está falando abstratamente. Nós aqui no Brasil, quando vamos falando de política, nós temos situações concretas aqui. Queiramos ou não, nós estamos mais ou menos nos referindo a. Não é?
É assim que eu acho que tem que ver como é que são os autores. Quer dizer, os autores não são seres desligados da vida, eles fazem parte da vida, mas eles escrevem. Quando ele escreve, aquilo que ele escreveu virou objetivo, é aquilo ali. Escrevi isso aqui, vamos ler. Aí você vai tentar entender, você pode explicar, não, ele fez isso porque ele queria aquilo, pode ser, mas o que ele disse? Vamos ver, vamos entender. Qualquer um deles, o importante é que você tenha a paciência e a humildade, ler e entender. Outro dia me caiu nas mãos, por acaso, um livro de alguma pessoa que eu não conheço, sociólogo. Eu fui ler. Bom, é apaixonante, porque está descrevendo a questão do crime organizado no Brasil, PCC e não sei o quê. Quer dizer, é apaixonante, porque ele sabe. Você percebe logo se a pessoa sabe ou não sabe. Está enrolando, usando muita palavra para dizer nada, ou está dizendo o que sabe, que viveu. E além de ter vivido como experiência, tem capacidade intelectual de expressar aquilo de uma maneira conceitual, tá? Explicando o que ele viveu. Eu acho que isso é importante. Mesmo que você não saiba, eu não sei dizer o nome do autor, que eu me referi, não sei, esqueci. Mas é um cara importante, não sei se é importante, notório, mas ele tem, o livro vale a pena. Quer dizer, a gente tem, ao pegar o livro, você diz, eu não conheço esse aqui, não vou ler. Não tem, vejo o título, não é de grande universidade, não vou ler. Não, tem que olhar, tem que julgar, tem que ter essa capacidade e a humildade, para não ex cátedra, a partir do seu suposto saber, dizer, esse serve, esse não serve. Vamos ver, vamos ter uma atitude mais humilde diante da vida intelectual. Presidente, a gente está já chegando no final da apresentação. Tem mais algumas perguntas aqui, vou até pedir desculpa porque a gente não conseguiu ler todas as perguntas que chegaram por aqui, pela internet também. Mas eu vou juntar duas aqui para essa rodada final. A Annelise pergunta assim, como o senhor avalia o ensino de sociologia nas escolas? E como vê o projeto de agentes políticos atuais para focar o ensino em disciplinas como português e matemática? E o Daniel, que está aqui presente com a gente, pergunta, você considera que, na atualidade, os indivíduos encontram-se em estado de egocentrismo de padrões de condutas sociais e políticas, de forma a repudiar os que não concordam com eles? E qual o motivo disso? Vamos começar por aí. Não se trata de egocentrismo. As sociedades estão polarizadas. Não é só a nossa. Mas a nossa está polarizada. A polarização acontece. Ela não é boa conselheira para análise, para entendimento do que acontece. Porque são paixões. Você vê tudo de um ângulo, o outro vê tudo do ângulo oposto. Bom, qual é a razão? Então eu acho que a sociedade está polarizada e, portanto, eu acho que eu, como intelectual, sou contrário a polarizações, como político também, sou contrário à polarização. Mas não existe, você tem que reconhecer que existe a polarização, não adianta de ter contrário. Como é que você faz? Como é que você quer argumentar? São momentos da história. Eu acho que quem acredita em certos valores mantém os seus valores a despeito da polarização e tenta, se possível, estabelecer diálogo. Não há política democrática sem diálogo, não é? Nem mesmo intelectual. Você precisa tem que haver um diálogo, tem que haver a razão tem que ter algum momento em que ela tenha capacidade de se aparecer diante das paixões. Quando o Weber diz que precisa ter paixão, não quer dizer que a gente tem que ser irracional. Tem que se render ao argumento, ao dado, à empiria, à realidade, não sei o quê. Então, eu não acho que estejamos assim numa situação de desespero. Quanto à sociologia no mundo atual, eu já disse aqui, a última vez que eu dei aula foi há muitos anos. Eu não vou julgar o que eu não conheço diretamente. Enquanto a minha primeira mulher que faleceu era professora, eu acompanhava mais de perto o que acontecia na universidade. Eu não sou pessimista com relação ao que acontece no ensino no Brasil. Deixa eu qualificar o que eu estou dizendo. Não quer dizer que as coisas estejam bem. Quer dizer o seguinte, quando a gente olha através do tempo, você tem muito mais gente nas universidades do que tinha. No meu tempo eram 80 mil alunos de todo o Brasil, quando eu era aluno. 80 mil, hoje são milhões de alunos. Só isso mostra que tem mais gente, e quando tem mais gente, a propensão a produzir mais coisas boas é grande também, né? Então, por outro lado, você pode dizer, bom, a universidade piorou. Mas por quê? Qual é o critério por que piorou? É de publicações, de análise, não é? É verdade que nas ciências humanas houve uma forte ideologização. É verdade.
no meu tempo de aluno, de estudante, eu mencionei os autores que eram os fundamentais. O Marx era quase na sombra. Foi na minha geração que houve maior divulgação do Marx. Mas não como ideologicamente, como um ponto de vista de análise. Houve um momento que, nas ciências humanas, houve uma espécie de quase que avassaladora presença de um pensamento político de esquerda. Muito bem. Se esse pensamento impedir a existência de outros, está errado. E vice-versa. Se agora quer substituir um de esquerda por um de direita, também está errado. Tem que haver uma diversidade, uma análise, uma comparação, e principalmente a universidade, não, a meu ver, não é feita para doutrinar politicamente. É feita para explicar, ajudar a pessoa a formar o intelecto, a sua formação intelectual, avançar por si só. E pode ir para um lado ou para o outro, ou para nenhum lado. Aí vai variar, e isso vai depender de fatores que não são da universidade, são da sociedade, e tomam partido. O Weber defendia tomar partido, eu também defendo, eu tomo partido, eu digo o que eu penso. A cada momento eu procuro dizer o que eu penso, politicamente. Aqui não estamos discutindo política, estamos discutindo Max Weber. Eu não vou discutir, dizer que ele é de direita, ele é individualista e, portanto, não entende a sociedade, porque eu não vou entender o Weber ao dizer isso. Não vou dizer o que ele pensava. Eu tenho que dizer o que ele pensava, como é que ele pensava. Pois eu posso, até aqui, eu posso dizer qual é a crítica que eu posso ter a ele, ou posso escrever, mas a minha obrigação, enquanto professor, é de explicar, não é de convencer. Enquanto político é de convencer, enquanto professor é de explicar. Não é a mesma coisa você ser político e ser professor. O discurso de um comício é diferente do discurso de uma aula. Numa aula, quanto possível, eu não politizo. Ou seja, não ponho os meus valores no centro da discussão. Eu procuro entender o que o outro está dizendo e o que quer e não sei o quê. Então é isso. Eu não acho que no geral, que nós tenhamos perdido a capacidade de produzir cientificamente. Nem mesmo nas ciências humanas. Houve uma mudança grande no modo como as ciências humanas são pensadas, não pensadas, são vividas hoje. Por várias razões, há menos interesse na universidade, quando você vê as dissertações, as teses, das generalizações e mais no trabalho específico, com mais base empírica. No meu tempo, a base empírica era menor, as pessoas sabiam menos. Mesmo na questão de metodologia, havia menos conhecimento do que hoje existe. A manipulação de dados era muito precária. Hoje você tem possibilidades infinitas de utilizar dados. No computador você faz uma opção de coisas que não seria impossível no meu tempo. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia pesquisa sobre relação de negro e branco no Rio Grande do Sul, eu usava uma máquina fotográfica para tirar documento, para tirar a cópia do documento. Máquina fotográfica. Ia para o arquivo, pá, fotografia. Quer dizer, hoje não é mais assim, né? Hoje tem mecanismos que você pode massificar a informação de uma maneira muito mais direta. Isso atua, influencia o pensamento, muda o modo de pensar, o modo de escrever, tudo. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos ficado pior do que antes. É outra coisa. Eu não costumo ter, pelo menos não é do meu espírito, ficar chorando pelo passado que acabou. Ou como era no meu tempo. Olha, no meu tempo nem tudo eram rosas, não. Era muito difícil. Mesmo na universidade, havia menos recursos. Bom, tá bom no Brasil? Não. Vou terminar... É a última, não? Foi a última. Então vou terminar dizendo uma coisa. Eu fui professor numa universidade famosa, Cambridge, na Inglaterra. Bom, eu tinha sido professor aqui no Brasil, tinha sido professor na França, no Chile, não sei aonde. Bom, e como era a vida de um professor em Cambridge, nos anos 70? Não era muito diferente, do ponto de vista de salário, da vida de um professor no Brasil. Era apertada. Havia mais recursos de pesquisa? Talvez, mas não muito mais. Havia uma biblioteca melhor, sim. A biblioteca era melhor, mais acesso à informação. E havia uma coisa que nós não podemos perder. Era a dignidade de ser professor. Era uma honra. No entanto, lá é mais ser membro de um college, que não é faculdade. Você é membro de vários professores e alunos de várias faculdades podem estar no mesmo college. Mas o college dá um sentido de dignidade. Isso é importante.
Quer dizer, você dá um valor à profissão. Isso nós não devemos perder no Brasil, e podemos perder. A massificação, etc., e o descrédito que pode levar à perda da dignidade da condição de professor. Isso que é o risco maior que nós temos. Não é que vai perder a capacidade de transmitir o saber, é que as pessoas vão dar menos valor a quem está transmitindo. Isso não é bom. É bom que na Alemanha era um valor enorme. Na época do Weber, você vê, na Alemanha eles usam dreimal Doktor, quer dizer, 3 vezes doutor. Doutor, doutor, doutor. Você é doutor porque é doutor porque é livre docente, doutor porque é catedrático. É dreimal Doktor. Isso tem valor. Aqui ninguém nem sabe se você quer dizer livre docente ou não sei o quê. Tá menos, tudo bem, é uma outra sociedade. Os Estados Unidos também nos Estados Unidos não sabem também. Mas essa perda do valor da qualidade de ser professor, da capacidade do jeito que está transmitir o que sabe, e o modo de ensinar mudou também, não só por causa dos meios técnicos, mas também porque o professor não se pressupõe mais um sabe-tudo. Ele tem que trabalhar mais em equipe, tem que conversar, tem que dialogar, não é? Não é no meu tempo se dizia Magister Dixit, quer dizer, o professor falou, está falado. Agora o professor falou, não está falado. Vamos ver, não é? É diferente, mas tudo é diferente, não é? Como político, ganhou a eleição, tá bom, mas ganhou a eleição ontem, hoje você é outra coisa. Vamos ver o que você faz, vamos julgar e tal. Isso não é uma perda, isso é um ganho para a sociedade. As pessoas estão ganhando mais independência diante da autoridade, né? Agora, não pode perder o respeito da autoridade derivado da capacidade reconhecida por quem vai seguir a ordem de que a ordem é legítima. Aí eu volto ao Weber, mas eu acho que aí nisso ele tem razão. É isso que eu acho. Presidente, obrigado pela apresentação. Só antes de encerrar, avisar quem quiser rever a apresentação do presidente hoje, esse vídeo já está disponível no nosso site, no Instituto CPFL, também nas nossas redes sociais, também no YouTube, também no nosso Facebook. E, para encerrar, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso convidado da noite. Obrigado.